Muito bem. Zacarias 14, verso 7. Vamos pegar o versículo 6. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão. Nem preciosa luz e nem espessa ou densa escuridão. Então é um dia tenebroso, é um dia confuso. Vamos ler novamente. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz. Dia aqui, irmãos, não é um único dia não, tá? Às vezes a pessoa lê, pensa que é um dia, um único dia, né? Pensa que é um único dia. Dia aqui é um dia profético, que pode ser 100 anos, uma era, pode ser uma era inteira, 100 anos, 50 anos, depende do tempo em que aquela escritura esteja em completa vindicação e cumprimento. Então, se a escritura de Malaquias capítulo 4 ou Apocalipse 10, 7 já cumpriu, lá em 1963, ainda é o dia, amém? Ainda é o dia. Quando se fala dia aqui, está falando do dia profético, que envolve anos, dezenas, centenas. Então, continuemos. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, ou seja, não haveria luz abundante, não haveria muito com o que iluminar, né? Não haveria muita verdade para ser dita ou verdade para ser vista. Nem espessa escuridão, ou seja, nem falando, nem faltando muito com a verdade, nem falando muito da verdade. E nem espessa escuridão. Mas será um dia conhecido do Senhor. Dos homens não é. Do mundo não seria, porque o mundo não conhece esse tempo. Não saberia se é tarde, se é noite, né? Quando o sol se põe e dá aquele entardecer, o sol já se pôs. Aí você vai e pergunta: é dia ou noite? Aí nós ficamos com aquela pergunta, né? Nós ficamos com aquela pergunta, né? É dia ou é noite? Sabemos que é tarde, sabemos que é o entardecer, mas é dia ou é noite? Então, o entardecer, a palavra entardecer é uma mescla entre dia e noite. O entardecer é o entremeio, vamos dizer assim. O entardecer é a junção do dia com a noite. O entardecer está no meio, despedindo o dia e recebendo a noite. Porém, esse entardecer não dá para as pessoas dizerem é dia ou é noite. É um dia confuso. Então, não é um dia conhecido dos homens, mas é conhecido do Senhor. Amém? Mas é conhecido do Senhor. Mas será um dia conhecido do Senhor. Nem dia, nem noite será. E acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. Então observe bem que quando o sol se põe e tem tarde, então você não vê luz nenhuma. Você não vê luz nenhuma, você vê um clarão indo embora, sendo empurrado pela escuridão que está vindo. Mas nesse dia confuso, Deus disse: nesse tempo, diz, nem dia nem noite, haverá uma luz. Uma luz. Vamos fechar nossos olhos. Senhor nosso Deus, muito obrigado por essa leitura da Tua Palavra. Sabemos que o Senhor está aqui para nos ajudar, nos abençoar com uma porção da Tua Palavra. Perdoe nossos pecados e que o Senhor acrescente as Tuas bênçãos à leitura da Tua Palavra. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se sentar. O pão dividido. Isso quer dizer o pão repartido. Um pão repartido, ou um pão dividido, ele se torna em vários pedaços, mas é o mesmo pão.
Quem está me entendendo? Um pão repartido, um pão dividido, ele é um pão repartido, mas sendo o mesmo pão. Nós observamos que durante as eras da igreja, Deus dividiu, repartiu para cada era uma porção, um pedaço, uma porção da palavra, para que ela se cumprisse em cada era. É o mesmo Deus, amém, irmãos? É o mesmo Espírito, é o mesmo Deus o tempo todo. Deus prometeu que enviaria anjos, enviaria mensageiros. Esses mensageiros traria o pão dividido, o pão repartido. Em outras palavras, Deus, o próprio Deus, se reparte, porque Deus é a palavra. Deus se repartiu, assim como Deus, lá de Pentecostes, se dividiu em pequenas línguas de fogo, descendo do céu e pousando sobre a cabeça de cada um deles. Estava dividido em línguas de fogo, mas era o mesmo Deus o tempo todo, amém? Era o mesmo Deus o tempo todo. Deus se repartiu, e ele, sendo a palavra, para cada mensageiro, ele enviou uma porção. Em outras palavras, Deus fala assim, Deus se divide e entrega na mão do mensageiro, assim, aqui está um pedaço, aqui está uma porção, vai lá e alimente. Amém, irmãos? Vai lá e alimente meus filhos, vai lá, alimente os meus filhos. Aí você vai observar que aquele pedacinho de pão, ou aquela porção de pão repartida, dada ao mensageiro, ele só pode alimentar os filhos. Ele só pode alimentar os filhos. Quem entendeu, irmãos? Ele só pode alimentar os filhos. Quando ele veio na dispensação da lei, lá estava uma porção da palavra se cumprindo. A palavra estava se cumprindo em sua totalidade. Porções havia vindo com os profetas na lei. Então aquela porção chegou com a palavra estando materializada entre nós. Naquele momento, Deus estava cumprindo a palavra. E aquela porção foi dividida para aquela hora. Aquela porção da palavra era só para um grupo, era só para os judeus, Então ele tinha que alimentar só os judeus, ele não podia dividir esse pão com mais ninguém, a não ser uma migalhinha caindo, como caiu para aquela Sirofenícia. Quem entendeu, irmãos? Porque quando você come pão, um pedaço de pão, umas migalhinhas, uma casquinha do pão cai, não cai? Ela cai. O que quando ela cai, o besouro come, a formiga vai e leva. Então, Jesus estava com a porção da palavra naquele momento. Naquele instante era só para os judeus. Ele tinha uma porção só para eles. A palavra estava sendo cumprida exatamente naquele momento para os judeus, porque eles esperavam o Messias. Os gentios não. Ela não estava esperando por um Messias, mas eles estavam. E por eles estarem esperando por um Messias, o pão repartido da hora era só para eles. Então não é recomendável, não é lícito, não é correto tomar o pão dos filhos e dar. Quem entendeu isso, irmãos? Foi o que Jesus disse. Não é lícito eu tomar o pão que já está repartido para os filhos, arrancar um pedaço dele e dar para os cachorrinhos. Foi o que ele disse para a mulher Sirofenícia, apontando ela como uma igreja gentia, porque aquela mulher representava a igreja gentia que depois receberia a palavra. Não era tempo dessa igreja, mulher Sirofenícia, gentílica, receber a porção.
não era tempo dela receber a palavra. Mas coube um resquício, coube uma pequena, coube uma bênção, coube uma bênção dada a ela, por ter aproximado com muita fé diante dele, não crendo em tudo que ele pregava. Quem entendeu, irmãos? Então observe bem, que aquele pão foi dividido, repartido naquele instante. Então, quando o pão da hora acabou, quando o pão da hora foi engolido, o que tinha que vir veio, o que tinha que crer, creu, o que tinha que aceitar, aceitou, o que tinha que vir para a mensagem veio. Quando o pão acabou, quando o pão foi engolido, quando o último dos judeus que Deus tinha tratado com eles entraram, Deus então envia esse pão para os gentios. Amém, irmãos? Ele envia esse pão para os gentios. Ele envia esse pão para os gentios, sendo ele mesmo o próprio pão. E então, ele, sendo esse próprio pão, o pão vivo que desce do céu, a própria palavra, esta palavra é repartida, dividida. Essa palavra é repartida, dividida por um período de 2000 anos, na qual Deus a divide por 7 períodos, 7 eras, que é a dispensação dos gentios do período da graça. Deus reparte o pão. O pão é dividido agora para quem? O pão agora é para aquele que a quem Deus chamar. O pão agora é para aquele a quem Deus chamar. O pão não é para quem Deus não chama. O pão é para aquele a quem Deus chamar. Amém, irmãos? Porque a promessa, o pão, a comida, o Espírito, a palavra, porque a promessa vos diz respeito a vós, judeus, e a vós, judeus, a filhos dos vossos filhos, judeus também, e a todos quantos estão longe, gentios, e a quanto nosso Deus chamar. Então o pão é para aquele a quem Deus chama. Aquele a quem Deus chama tem alimento. Aquele a quem Deus chama tem alimento. Aquele a quem Deus chama é alimentado. Aquele a quem Deus chama vai receber alimento. Quem Deus não chama não recebe alimento. Pode ouvir uma pregação, pode ouvir um bom sermão, mas não alimentar para ficar ali nutrido, não alimentar para ficar ali robusto, não alimentar para tomar Deus e sua palavra sempre. Porque o Filho de Deus, depois que ele ouve a palavra, quando o seu entendimento é aberto, crê naquilo que Deus enviou, ele entende que aquilo é alimento para a sua alma. Amém, irmãos? Ele entende que aquilo é alimento da hora. Ele entende que aquilo é alimento que o faz fortalecer, que o faz crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante a era em que ele vive. Ele recebe a porção que Deus determinou para aquela era, na qual o mensageiro toma da mão de Deus, isto é, da revelação, toma da mão de Deus e sai distribuindo sua palavra. E eu estou aqui alimentando disso. Você está aqui alimentando disso, irmãos? Eu estou aqui alimentando disso, da porção deste dia. Eu estou alimentando exatamente da porção desse dia que foi repartido desde lá de Paulo. Deus chamou Paulo e disse: Paulo, aqui está a porção da palavra. Apesar que Paulo tinha toda a palavra, mas era a porção do dia, era a unção do leão, era a revelação. Lá ele tinha toda a palavra, ele tinha semente, mas era a porção da hora. E ele estava repartindo a palavra, repartindo o pão que foi dividido para aquela era. Quando os filhos de Deus, que tinham que ser chamados, que tinham que ser revelados no ministério de Paulo, quando o último eleito entrou, que compõe aos que Paulo tem que apresentar naquele dia, quando o último eleito entrou, já não tinha mais comida, o que resta faz uma denominação, se denomina, e Deus chama outro mensageiro e divide outro pão. Amém, irmãos? Porque nenhuma era pode terminar sua dispensação se o último eleito não entrou ali para aquele mensageiro, na qual reúne com os seus, para ele começar outra dispensação e continuar distribuindo a palavra. Quem está entendendo, irmãos?
Os irmãos estão entendendo? Para nós receber essa mensagem aqui, Deus teve que tratar com o último pentecostal. Porque quando a era pentecostal termina, é hora de começar a mensagem da hora. Aí Deus começa a dividir sua palavra. Para Deus falar com os pentecostais, para Deus se manifestar aos pentecostais, a última pessoa que foi chamada para estar com Wesley tinha que terminar, tinha que acabar com ele, para Deus começar com a era pentecostal, com o derramamento dos dons. E aí, quando Deus terminou com os pentecostais, ou com aquele que tinha que estar com os pentecostais, Deus então abre outra era e deixa um mistério atingir aquela era. O mensageiro de Deus toma aquele mistério ainda não totalmente revelado, e aí espalha a sua mensagem para a era. E aí nós estamos aqui nessa noite exatamente sendo alimentado com a palavra de Deus, amém? Alimento espiritual em seu devido tempo, pois o pão da hora é a palavra. O pão da hora é a palavra, e a palavra é Deus, e a palavra é o nosso alimento. Quem de mim se alimenta também viverá de mim. Você vive dele, irmãos? Somente dele. Dependemos somente dele, tudo dele. Somente é dividida ou repartida para os filhos. Presta bem atenção para os irmãos entenderem que aqui nós vamos afunilar a revelação um pouquinho, né? E aí você vai entender por que essa mensagem não é pregada nas denominações, por que ela é pregada nessas grandes igrejas denominacionais. Aí você vai entender por que esta mensagem, alimento espiritual em seu devido tempo, não é pregada nas denominações, porque não é lícito, não é correto, é incoerente. É incoerente dar esse pão para quem não é filho. Quem está entendendo? Não sou eu que vou falar, é o irmão Bernie que vai falar. É incoerente, como foi incoerente para ele tomar aquela parte do pão daquela hora manifestada, como era incoerente, não era correto pegar o pão dos filhos da hora, da mensagem da hora, e dar para os cachorrinhos, que não era tempo. Quem está entendendo, irmão? Porque aquela mulher Sírio-Fenícia gentílica representa a igreja gentílica que ainda ia ser alimentada, ainda caberia recursos para ela no sentido da redenção. Não era hora ainda dela ser chamada, não era hora ainda, mas ela conseguiu uma migalhinha, uma casquinha do pão caindo ali no chão e alimentar e receber uma bênção, e a sua criada sarando, amém, irmãos? Amém. Então observe bem que Deus, ele dividiu sua palavra, e quando ele repartiu sua palavra, ele enviou o seu mensageiro. Agora eu quero que vocês prestem atenção que Deus dá uma porção da revelação para o mensageiro, e aquele mensageiro entrega para a igreja, serve. Águia representa o profeta e representa Deus também. Nem só de pão vive o homem, está falando do pão natural. Nem só de pão viverá o homem, nem só de pão, mas a palavra que sai da boca de Deus, essa faz nós viver. Assim também o profeta representa a águia. Então a Bíblia diz lá no Lucas 17:37, diz: aonde estiver o corpo, isto é a igreja, aonde estiver o corpo, se ajuntarão as águias plural, isto é, toda a igreja. O corpo é a palavra. Então o mensageiro águia está alimentando as águiazinhas, por onde? Pela boca, amém, irmãos? Então o mensageiro toma parte da palavra do águia Deus, e esta águia vem colocando na nossa boca a porção da sua palavra, amém? Sai da boca de Deus, não sai do credo, não sai do dogma, não sai do romanismo, não sai do denominacionalismo, não sai
de Roma sai de Deus, da boca de Deus, direto para a boca dos filhos de Deus. Você é um filho de Deus, irmão? Então nessa noite você está sendo alimentado da palavra revelada de Deus. Amém? Então, vejam bem. Então Deus dividiu sua palavra. Vamos ver o que o profeta diz na mensagem, o rapto, parágrafo 30, deixa eu ver aqui, vamos ver aqui, parágrafo, onde o irmão Brana fala que Deus dividiu aqui, parágrafo 23, melhor dizendo, eu ia falar 32, mas é 23, ao contrário. Olha o que o irmão Brana disse: Deus designou sua palavra para cada era. E cada uma dessas eras tem que manifestar a porção. Amém? Os irmãos estão entendendo? Está captando? E cada era tem que manifestar a porção de sua palavra. Ele também predestinou homens para cada era para cumprir essa palavra, ou seja, para comer essa porção, para alimentar dessa porção, para comer deste pão que foi repartido. Cada vez que Deus designou sua palavra, também designou um homem para cumpri-la. Quando designou o tempo de Moisés, predestinou a Moisés para aquele tempo. Quando destinou o tempo em que nasceria o Filho de Deus, destinou o Filho de Deus para aquele tempo. E em cada era ele tem designado seu homem, como diz a Bíblia, ordenado. Se Deus é infinito, todo-poderoso, onipresente, onisciente, então ele conhece todas as coisas desde o princípio. Não há nada fora da ordem. Nós unicamente pensamos que assim é. Tem pensado você assim? Observe a palavra de Deus para que veja o que ele está fazendo, então entenderá. Amém? Então veja bem, o pão da hora, ele é dividido apenas para os filhos. Vejam bem, apenas para os filhos. Mas olha o que o irmão Brana vai dizer aqui na mensagem, alimento espiritual em seu devido tempo. Ele diz o seguinte: por que essa mensagem? Porque aí ele cita Ciro Fenícia. Deixa eu ver se eu vou achar aqui com mais tranquilidade. Aí ele cita Ciro Fenícia, representando a igreja. Então você observa que ele repartiu o pão, mas é só para o eleito, não é para qualquer pessoa. Não, é só para aquele que Deus chamar. Amém, irmãos? Então, nós temos que dar graças a Deus por isso. Sabe? Você tem que entender isso. Porque, vejam bem, existem pessoas que não são dignas de estar na mesa. Vejam bem. E, olhando para o lado da dignidade, nenhum de nós somos. Mas o profeta pregou a mensagem intitulada: mas a sua vida tem que ser digna do Evangelho. Quem entendeu, irmãos? E o Evangelho é o pão. O Evangelho é a palavra. Os irmãos entendem? Porque quando você come a palavra, você não pode vomitá-la. Você tem que colocar para dentro. Ouvir a palavra e guardar. Amém, irmão? Colocar para dentro, guardar. E aonde é que você guarda a palavra? No seu coração. Então, tem pessoas na igreja que estão comendo a palavra. Fica aqui, mas não desce. Fica aqui, mas não desce. Às vezes pega o ponto de ônibus, está cuspindo lá o que foi pregado, está cuspindo o que foi falado, está cuspindo, está rejeitando o que foi dito, está rejeitando o que foi falado, está vomitando. E assim tem pessoas, e isso por causa das 3 classes de crente. Ô irmão, tem 23 anos que eu recebi essa mensagem, para 24. Nunca duvidei dessa palavra. Amém, irmão? Nunca passou na minha mente assim, nem um diabo nem colocar uma fagulhinha, nada, de forma alguma, porque eu sei o que eu tenho que crer. Amém, irmãos?
Aí o profeta diz assim: veja, 134, alimento espiritual. Não é bom tomar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorros, dá aos cachorrinhos. Não disse Jesus a mesma coisa à mulher cirofenícia? Ele foi enviado aos seus. Olha só. Amém, irmãos? Se ele foi enviado aos seus, e Atos 2,39 está escrito que ele só vai dar alimento a quem ele chamar. Amém, irmãos? Que tipo de alimento, pastor? A promessa. Porque a promessa do que, pastor? A promessa desse alimento, a promessa desse Espírito Santo. Amém, irmão? A promessa dessa palavra. Porque a promessa vos diz respeito a vós, judeus, os vossos filhos judeus, e a tantos quando Deus chamar nas eras gentílicas. Então esse alimento, essa promessa é só para o Filho de Deus. E aí quando você olha para você mesmo, quando você olha para si, quando você olha para você mesmo, tão indigno, quando você olha para você mesmo, quando você vê tantos erros, tanta coisa que você cometeu, tanta coisa que você fez, tanta coisa que você acaba olhando para si mesmo e vê que você não é merecedor disso. Mas Deus proveu isso, amém, irmãos? Deus proveu isso. Deus abriu o entendimento, abriu nossa compreensão, fez o nosso espírito ter compreensões das coisas divinas, porque aquele antigo espírito que nós tínhamos, não poderíamos captar Malaquias 4, 5, 6, não poderíamos captar Mateus 17, 11, não poderíamos captar Apocalipse 10, 7, com aquele espírito que nós tínhamos ontem, envolvido com o mundo, envolvido com denominação, com aquele espírito que nós tínhamos ontem, com aquele entendimento, com aquela compreensão, não poderíamos compreender isso, mas Deus abriu nosso entendimento para compreender isso. Agora, o fato, porque existe um divisor aí, existe uma divisão aí, porque às vezes a pessoa tem um entendimento de certas coisas e não tem de todas. Às vezes o entendimento de certas pessoas é para algumas coisas, mas não tem outras. Se ele não tiver, mas mesmo assim continuar caminhando, tudo bem. O problema é quando ele tem entendimento só do rasteiro, só da parte rudimentar, de batismo e disso tudo, e não ir em frente. Tem entendimento de certas coisas, mas não de todas. Quem está entendendo, irmãos? Porque um cristão que Deus abriu o seu entendimento com essa mensagem, ele não deixa ela por nada. Amém, irmãos? Não deixa ela por nada. Mas se for um entendimento superficial, ali, um entendimento superficial, de que ele entendeu a compreensão do batismo, da Santa Ceia, que Deus enviou um profeta e tudo mais, os rudimentos da doutrina de Cristo, se foi somente isso, mas não tem capacidade, o seu entendimento não capta outras coisas, esse negócio de trovão, esse negócio de selo, esse negócio de filho do homem, sei não, viu? Mas ele entende batismo, ele entende Santa Ceia. Tudo bem, se ele não entende, eu não entendo os trovões, sabe? Não é vergonha não falar, eu não entendo o filho do homem, mas se ele não entender, mas continuar, amém, irmãos? O problema é quando ele não entende, sabe? Eu vou largar de mão. Mostra que não tinha nada. Mostra que não tinha nada para começar. E assim tem muitos assim. Tem muitos aí fora, tem muitos aí na rua, tem muitos aí desviados, tem muitos aí. Mas um verdadeiro Filho de Deus, quando lhe é revelado, isso é bíblico, quer ver? Jesus, quando começou o seu ministério, ele começou através de um sinal muito grande, depois outro sinal, 2 sinais. E a Bíblia diz que ele tinha discípulos, e esses discípulos seguiam. Um discípulo é aquele que segue. Quem está entendendo, irmãos? Um discípulo não somente segue, como também aprende do seu mestre. Então a Bíblia chama esses homens de discípulos, mas olha o que eles fizeram em São João 6. Voltaram. E a Bíblia chama eles de discípulos. Eles voltaram. Eles eram discípulos de Jesus. Um discípulo é aquele que segue e aquele que aprende com seu mestre. E então, quando Jesus partiu para a segunda
quando Jesus partiu para a terceira etapa do seu ministério, para a terceira puxada, que era a abertura da palavra, ou seja, abrir-se a si mesmo, revelar-se a si mesmo, eu e o Pai somos um, quem vê a mim vê meu Pai. Então, quando ele abriu-se, revelou-se totalmente, isso é duro para receber, isso é duro para crer, isso é duro para entrar na minha cabeça, isso é duro para descer no meu coração, não dá para entender não. Até aí tudo bem, eu era um discípulo dele, ouvindo aquelas mensagens boas, aquele sermão da montanha, mas como aquilo foi bom, eu gostei, bem-aventurado isso, bem-aventurado aquilo, aquele sermão eu entendi, mas agora esse, eu e o Pai somos um, quem vê a mim vê o Pai, eu sinceramente, esse aí não dá para entender não. E a Bíblia declara ele de discípulo, chamou ele de discípulo, caminhou com Jesus, o mestre, sendo discípulo, ensinado pelo mestre, até certo ponto. Os irmãos entenderam, irmãos? Assim também tem muitas pessoas, entende rasteiramente, capta, porque o profeta disse que para batismo em nome de Jesus Cristo, não precisa nem de revelação, porque está escrito, diz o irmão Branco, não precisa nem de revelação, porque está escrito em várias escrituras, o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Precisa-se de revelação para entender essas manifestações do único Deus, sendo Jesus Cristo, para implementar no batismo. Amém, irmãos? Então o que acontece é muitas pessoas também assim hoje, que receberam a palavra, receberam ali, foi evangelizado, foi alcançado pela evangelização, ali ele aprendeu como tomar a Santa Ceia, ali ele aprendeu como ser batizado em nome de Jesus Cristo, ali ele aprendeu como Deus é único, ali ele jogou fora a Trindade, ali ele jogou fora isso, aquilo outro. Isto ele coube, isto ele entendeu. Mas aí na hora que fala de Filho do Homem, sétimo anjo, trovão, selo, se ele ficar quietinho, Senhor, eu não estou entendendo, mas o Senhor abre o meu entendimento para compreender. Às vezes o pastor fala sobre o Filho do Homem, sobre vinda, aparição e aquelas coisas tudo, eu fico ali sentadinho confuso, Senhor, eu não consigo entender. Abre o meu entendimento. Se você fosse sincero, Deus abre o seu entendimento. Amém, irmão? Agora, não vá criar tumulto na sua mente, não vá violentar a sua própria alma, porque a sua própria alma depende disso, da palavra da hora. Amém, irmão? Não vá negar o pão para a sua alma, com muito arrazoamento aqui. Não vá negar o pão que foi dividido para você. Eu não entendo, não compreendo. Sabe uma coisa? Eu vou procurar meu meio. Violentou sua alma, não dando a ela o alimento, mas também tem eleição, existe a eleição também. Os irmãos entenderam? Aí o profeta irmão Branco disse: vê, isso é correto, ele nunca foi enviado aos gentios naquele tempo, agora neste dia, ele visita os gentios em seu tempo. Agora é o que ele vai dizer no 135. Alimento espiritual do seu devido tempo. Você diz: por que é que essa mensagem não se prega nesses grandes lugares e nessas grandes campanhas e entre as denominações? Sabe por quê? Porque não é alimento para eles, é só alimento para a noiva. Amém, irmãos? Não sou eu, é o profeta que diz. Parágrafo 135. Não é alimento para eles. Não é alimento, não é correto. Não é correto pegar o pão dos filhos da promessa agora e dar para quem rejeita, e dar para quem ignora, e dar para quem não aceita. Quem está entendendo, irmão? Claro que isso não estou abolindo aqui o evangelismo, que nós não temos que evangelizar, que nós não temos que falar com o denominacional, com o batista, com o metodista, com o católico e com o espírito, nada, nós não estamos abolindo nada disso. O pastor disse que não é lícito dar, então eu não vou dar, então não vou entregar a mensagem, então não vou dar o profetismo. Não é assim não é isso. Os irmãos entendem, irmãos? Não é isso, porque Deus chama um povo e tem um povo. Você era povo quando estava na denominação, mas agora você é eleito, é noivo. Amém, irmãos? Mas alguém teve que falar com você teve que ouvir, e você saiu fora. Então vejam bem,
Por que que isso não é pregado nesses grandes lugares, nessas finas e grandes denominações? É porque não é seu alimento. Isso não é alimento para os assim chamados igrejas. Isso é alimento para a noiva. Amém, irmãos? Você é considerado noiva, irmãos? Isso é alimento espiritual em sua temporada. Olha só, em sua temporada, isto é, em sua época, em seu tempo. Então, o que acontece? Deus predestinou uma porção da palavra para cada era, correto? Deus também predestinou o seu homem para poder distribuir essa palavra, correto? Mas também Deus predestinou pessoas para receber esse homem com essa palavra. Quem está entendendo, irmãos? Porque a boca da águia deve alimentar a boca da aguinha, da águiazinha. Quem entendeu isso? Os irmãos entenderam? Então vejam bem, então quando esse alimento é enviado só para a noiva, o alimento, presta atenção, o alimento não é enviado para incrédulos, o alimento não é enviado para pessoas incrédulas, o alimento não é enviado para pessoas não predestinadas, o alimento é enviado para a noiva. Porém, o alimento é pregado para todos. Todos ouvem o evangelho, mas somente os eleitos é que captam ela. Somente aqueles que têm percepção de eleição, percepção profética, somente aqueles que estão no estado de espírito para compreender o que o Espírito diz a era. Então esse pão é repartido somente para o eleito. Esta promessa só vos diz respeito ao eleito. Então se diz respeito só ao eleito, então é ilícito. Não é correto tomar o pão dos filhos eleitos, predestinados. Não é correto dá-los a quem não crê, a quem não recebe, a quem não... Estão entendendo, irmãos? Não, o verdadeiro filho vai mastigar. O verdadeiro filho vai mastigar, vai triturar, vai engolir. Você põe esse pão na mão de um incrédulo, ele põe na boca e cuspe. Ele põe na boca e joga no chão. Quem já viu aí alguém pegar alimento e jogar no chão? Comida, criança, pega, joga no chão. Quem entendeu, irmãos? Então, esse alimento é só para o filho que vai mastigar, que vai triturar, que vai absorver, que vai moer, que vai digerir. Mas se esse pão na boca de um incrédulo, na boca de um denominacional, na boca de um trinitariano, que não crê, que não recebe, que não concorda, ele vai vomitar. Ele vai vomitar, vai cuspir. Então não é correto tomar o pão dos filhos, dos eleitos e dar para os cachorrinhos, dar para pessoas que não querem comida, porque o seu tempo já passou. O tempo dos metodistas já passaram, o tempo dos anglicanos também passaram, o tempo dos pentecostais também passou. Estamos em outro tempo, estamos na era da pedra e coroa, amém, irmão? Estamos na era do olho, na era da águia, na era da revelação, e só o eleito é que vai captar isso. Então, se você é um daqueles que eu acabei de dizer, olha, eu tenho dificuldade para compreender isso. Olha, quando o pastor fala isso, eu tenho dificuldade. Olha, quando eu pego a literatura do irmão Branham, a mensagem, e deparo com alguma coisa, olha, eu tenho dificuldade para digerir, tenho dificuldade para tomar, tenho dificuldade para entender. Tudo bem, deixa ali, não desperdice o alimento. Quando o alimento é fresco, você joga logo fora para já levar para comer depois. Hein? Você põe quietinho ali, ó. Põe quietinho ali no canto. Quem está entendendo, irmãos? Depois você volta de novo lá, ó, Senhor me dá graça. Deixa. Amém? Então é assim. Então, se você tem dificuldade para compreender isso, compreender e aquilo outro, olha, não vai arrazoando, não vai rezoando, porque desse jeito, se você cuspir fora, se você jogar fora, prova que você não é um filho de Deus. Prova que você não é um filho de Deus. Às vezes as pessoas pensam que filho de Deus é pela semelhança. Não é assim não.
Não é assim não. Presta atenção. Às vezes a pessoa fala, aquele é um filho de Deus. Aquela pessoa é um filho de Deus. As pessoas pensam que ser filho de Deus é a semelhança, é o físico. Não, não é não. Filho de Deus é no Espírito, amém, irmãos? É quando aquele Espírito combina com o Espírito Santo da palavra e os dois se fundem. Aí está um filho de Deus, amém, irmão? Filho de Deus na natureza. As pessoas confundem, aquele é um filho de Deus na pessoa, como físico. E não é bem assim. Então nós temos alimento espiritual em seu devido tempo. Oh, irmãos, os pentecostais fazem isso, vai para o laboratório, vai para aquilo outro, faz gincana, faz festa, para poder dar ao povo alguma coisa, porque eles não têm alimento. Eles não têm alimento. Estão passando fome. Não tem alimento. Eles estão numa seca. E aqui está o alimento, amém, irmãos? E aqui está o alimento. Aqui está o alimento. Nós pregamos, mostramos, tem rádio, tem programa, tem internet, tem pastores pregando, mas eles não querem, não, esse negócio de profeta, esse negócio de mensageiro, esse negócio de mensagem, esse negócio de era, esse negócio... Não, nós não queremos saber disso, nós não queremos saber disso. E aí eles tentam fazer o quê? Tenta saciar aquela fome, aquela sede com outras coisas. Aí faz curso de teologia, aí faz curso de seminário, aí faz aquele negócio todo, incrementa uma coisa no culto aqui, incrementa outra coisa no culto ali, incrementa outra coisa, associa e vai adicionando, e tirando, adicionando, para poder ter alguma coisa. Eles estão em seca, mas nós temos alimento, amém, irmãos? Nós temos alimento da hora. Nós temos alimento. Por exemplo, aqui nós temos o alimento da hora. O dia está aqui. O dia é revelado. O dia o quê? Que dia é esse, pastor? O dia em que cumpriu as escrituras de Malaquias 4, 5, 6, Apocalipse 10, 7, Lucas 17, 31. Esse é o dia do cumprimento dessas escrituras. E Deus pegou os eleitos nessa última era para se envolver com essas escrituras, para se envolver nelas, porque é o alimento do dia, amém, irmãos? É o alimento do dia. Então não existe alimento se naquele dia não está cumprindo aquela escritura. Se em qualquer era não estiver cumprindo aquela escritura, não é alimento. Se tiver qualquer ministério aí fora envolvido com uma escritura que já foi por outro tempo, não é alimento. Não é alimento, vai contar uma história. Vai contar a história de Noé, história disso, história de Sansão, história disso. Porque já foi, já cumpriu. Então qualquer era que a escritura não estiver cumprindo naquele momento e as pessoas não estão envolvidas, estão com medo de quê? Alimentando de quê? Mas nós estamos alimentando a palavra, amém, irmão? Então vejam bem, isso é difícil para as pessoas entenderem, é difícil as pessoas compreenderem, mas ao eleito, ao predestinado, isso não é difícil de entender, não é difícil. Quando eu crio nessa mensagem, uma coisa que eu aprendi de primeira mão é não duvidar. Eu vou contar uma pequena história aqui, 5 minutos, para nós terminar, para depois nós terminarmos, o irmão Dário vai cantar um hino, que era para ele cantar na abertura, na hora que tocasse, que eu lesse a escritura, e acabou que eu esqueci, e fui direto, mas aí canta no final. Quando eu criei essa mensagem, foi no Vale de Jequitinhonha, lá no Vale de Jequitinhonha, e o primeiro dia, eu já tinha sido evangelizado e tudo, já tinha sido batizado, estava assim, coisa de 15 dias, 20 dias, aí eu fui na escola dominical, e tinha entrada assim, um corredor assim, e nesse corredor, e lá tem um cenáculo, tinha um cenáculo do outro lado, tinha um corredor onde entrava, que é chamado de átrio, e depois tinha uma cortina que já era o cenáculo. Desse lado de cá você podia conversar, mas lá no cenáculo, silêncio total, só o pregador, ou então a pessoa tiver sob a unção, está movimentando, tá, tudo bem. Aí, quando terminou o culto, aí nesse corredor, tinha, desse lado de cá, tinha 7 eras, aí está tudo ano perfeito. Do outro lado lá tinha nuvem e tinha coluna de fogo.
Então, dois quadros de cá, 2 quadros de cá. Aí terminou o culto, o povo estava lá fora, o pastor ele viu que eu estava aqui assim, admirando, olhando. O povo estava tudo lá fora e eu admirando. Eu tinha saído para a rua e eu admirando aqui, observando. E aí o pastor chegou e colocou no meu ombro e falou assim: você quer saber um pouquinho sobre isso? Eu falei: quero. Mas o senhor acabou de pregar, já está todo suado aí e tal. Não, mas antes, dá um jeitinho. Aí foi falando: isso aqui é assim, assim. Ele ficou mais ou menos 15 minutos falando só sobre isso. Depois mais 10 sobre isso aqui, depois mais 10 sobre aquilo, e mais 10 sobre como ele falou, que não está aqui. Aí assim que ele falou, eu falei assim: ó, pastor, eu creio em tudo. Eu creio de todo o meu coração. Não entendo. Tem muita coisa que eu não estou entendendo, mas eu creio de todo o meu coração. Não duvide de nada. Naquele momento eu não entendia. Naquele momento eu não entendia nada, não estava entendendo muita coisa. Mas eu gostava. Aquilo era bom para mim. Como se diz? Aquilo encaixava comigo. Aquilo casava comigo. Aquilo eu gostava daquilo. Eu não entendia muito, mas aquilo eu gostava. Mas aí o que eu fiz? Se eu não tivesse dado chance para a minha alma, para prosseguir, amém, irmãos? E colocasse ali um extremo na minha mente, uma confusão na minha mente, e esse povo adora imagem, esse povo adora imagem. Se eu não desse chance para o meu espírito, se eu não tivesse dado chance para a minha alma, eu não estaria aqui. Mas foi a graça de Deus, amém, irmãos? Vê? Nunca duvidei. Então observe bem que o irmão Branham diz aqui na mensagem Alimento Espiritual no seu devido tempo. Ele diz no 130, isso. Veja, esse alimento é para a noiva. Isto é alimento espiritual em sua temporada. Este alimento lhes faria mal ao estômago, a eles, falando dos pentecostais internacionais, faria mal a eles, faria mal ao estômago espiritual deles, porque é rico demais. Então, se você observar, por exemplo, uma pessoa anêmica, uma pessoa que está anêmica, isso quer dizer que ela está desnutrida, não está alimentada muito bem. Aquela pessoa está ali, raquítica, anêmica, precisando do alimento. Você sabe que ela precisa, mas você vem com um alimento rico, você vem com um alimento bem rico. Eu fiz uma feijoada aqui, como aqui, você vai matar ele. Vocês estão entendendo, irmãos? Você vai matar ele. E é assim que é a condição. É assim que está. Eles estão anêmicos, por quê? Porque adotaram doutrinas, preceitos de homens, foram após credos, foram após dogmas, sistemas feitos pela mão de homem, estão denominados. Então eles estão pobres espiritualmente. Então esse alimento da hora é rico demais. Só quem tem entendimento, compreensão suficiente para poder digeri-la, entendê-la. Amém, irmãos? Então, graças a Deus por isso. Não se pode fazer, mas para os filhos de Deus é pão da vida. Isso é vida para eles, mas para eles é morte. Vê? O mesmo ontem eu também, porque você entrega o pão, faz eles blasfemar. Em vez de crer, não, eu aceito, eu creio, não duvido, mas faz eles blasfemar. Isso é do diabo, isso veio do inferno, isso é falso. Faz eles blasfemar, vomita. Então, vejam bem, 131, alimento espiritual ao seu devido tempo. Isto faz outra vez a mensagem do mensageiro 1. O alimento espiritual está pronto e está maduro agora. Cada um de vocês pode ter este alimento se o desejar. Se você está disposto a separar-se de toda a incredulidade desta hora, desta era, se você está pronto para entrar em Cristo, entrar em suas promessas, quais delas? Quais são essas promessas? Malaquias 4, Lucas 17:11, 17:30, São João 14:12. E quantas escrituras mais? Joel 2:28. Tudo o que ele faria nesses últimos dias, Zacarias 14:7, vê? Essas escrituras todas, vê? Ele faria nesses últimos dias, como diz o profeta, que haveria luz nesses últimos dias, Zacarias 14:7, como ele operaria e como ele o faria.
Todas essas escrituras que eu acabei de mencionar apontam a esses últimos dias. E isto é Cristo, e isto é alimento. Amém, irmão? Amém. Cumprindo em seu exato dia. Amém? Não se pode esconder disso. Isto é um alimento secreto da noiva. Vê? É o alimento secreto. É um tempo de seca espiritual para o mundo, e mundo religioso e mundo da sociedade religiosa. Era um tempo quase igual a esse que estava Elias enfrentando, mas nesse tempo sombrio, aonde a igreja, Jezabel, mulher, estava tocando o pavor em todo lugar, onde esse sistema ecumênico está rodeando todas as igrejas, que todas devem ser uma, e assim por diante, e o que farão, o que deve ser. Nós temos um grupinho formado e apontado e representado como Elias, ia comendo alimento escondido. Amém, irmãos? Alimento secreto, não vindo da terra, mas vindo dos céus. Amém? Muito bem, Deus abençoe cada um dos irmãos.